Olá, belezuros! E aí, hein? Tudo belezinha com vocês? Quinta-feira começando e nada melhor do que começar esse dia meditando na palavra do Senhor no nosso Carvocional. E no Carvocional de hoje, quero compartilhar com vocês o capítulo 4 de Marcos, os versículos de 35 até, 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa? Morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu gostaria de compartilhar com vocês o que foi que alguns ensinamentos que essa passagem trouxe para mim. O mais bacana é que, assim, eles estavam num local confortável e eles precisavam atravessar o mar para poder chegar num outro ponto. E é assim que acontece com a nossa vida. Nós estamos numa situação confortável, numa situação que vai tudo bem. De repente, a gente precisa atravessar o mar. A gente precisa que uma vidas antes da gente chegar num outro ponto. E aí, o que acontece nesse mar? Vem a tempestade, vem as situações que vão nos tirar da situação confortável. Mas é o processo de Deus, é o método. Quando vem uma tempestade sobre as nossas vidas, a gente precisa ter fé e não ter medo. A gente precisa confiar que é parte do processo de Deus para a gente poder, para Ele nos levar de um ponto para o outro. Outra coisa também muito bacana que eu vi nessa passagem foi que os discípulos, eles, quando perceberam a situação turbulenta, eles recorreram a Jesus, eles recorreram ao Pai, eles pediram ajuda. Eles não foram tentar ali deixar Jesus dormindo quietinho e tentar eles mesmos resolver a situação. Não, eles recorreram a quem poderia realmente resolver a situação. E aí, outra coisa também, eu sempre escuto, a gente precisa deixar que Jesus entre no barco das nossas vidas. E na realidade, Jesus, ele nunca saiu do barco das nossas vidas. Até mesmo quando a gente não está nos caminhos de Deus, não estamos com intimidade com Ele, Ele sempre está no nosso barco. E assim como Jesus estava ali, Ele sempre está no barco, mas está ali, quietinho, num canto. E aí, no caso, a gente precisa o quê? Passar o controle, o comando das nossas vidas para Ele, para que Ele possa assumir a direção, assumir o controle das coisas. Então, creia que o Senhor, Ele está no barco da sua vida, Ele não está dormindo. Quem precisa deixar Ele operar é você. Por fim, quando nós permitimos que Ele assuma a direção, o controle da situação das nossas vidas, o que Ele faz? Ele acalma a tempestade, Ele tranquiliza o mar, o vento, e a gente volta para aquela situação de quem teve fé, de quem passou pela zona de desconforto, mas que agora o Senhor vai presentear com uma zona mais confortável. Eu espero que este devocional, esse carvocional feito, o devocional feito no carro, tenha abençoado a vida de vocês como abençoou a minha vida hoje. Que o Senhor dê um dia, uma vida, um período abençoado na vida de vocês. E não se esqueçam, tenham fé, não tenham medo.